Olá, senhores, tudo certo? Iniciando aí mais um vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo da parte 2 da abordagem sistêmica, beleza? Nós vamos iniciar agora no nosso e-commerce. Professor, como assim o e-commerce? Falou agora de business, não entendi direito. Lembrando, o e-commerce coloquei até aí como primeira frase para vocês, ó, pode observar. O e-commerce é como se fosse um subproduto do e-business. O e-business são os negócios virtuais. E aí você tem dentro dele o e-commerce, que é o quê? O comércio eletrônico. Professor, como assim? O comércio eletrônico, que é o e-commerce, ele é um tipo de e-business, ou seja, o e-business é um conceito maior de negócios online. E como que você atua no e-commerce? Você tem compra e venda de produtos, a relação que você faz ali com o cliente também na prestação de serviço, beleza? Então é tudo que você compra e vende. Você tem uma relação comercial, seja compra e venda de produtos, seja a prestação de um serviço, beleza? E aí você tem o nosso e-commerce que a gente costuma utilizar aí. Algumas relações que nós temos do e-commerce aqui, como que eu posso dizer para vocês? Uma questão crucial é às vezes, e aí eu vou exemplificar, que você entra na, na sua rede social e aí você coloca aquele monte de dado. Você tudo quanto é pergunta que a rede social te faz para saber quais são as suas preferências, você vai respondendo. Você não sabe para que é aquilo, você não sabe como eles vão utilizar, mas você vai lá colocando os seus dados. E aí você coloca suas preferências, qual o seu lazer, que tipo de filme você gosta, que tipo de esporte, que tipo de novela, o que você gosta de fazer final de semana, a comunidade que você, aliás, a comunidade não, os seus seguidores, pessoal, isso é um prato cheio para as empresas, porque as empresas falam, opa, esse indivíduo aqui tem essas determinadas preferências. Então, tudo isso é tabulado pelas empresas. O Instagram, o Facebook, eles não fazem essa pergunta, ou o Twitter, aleatoriamente. Eles têm esses dados de vocês, de quem vocês estão seguindo, quais são as suas preferências, o que você está curtindo na rede, eles sabem disso tudo. Professor, mas o que adianta eles saberem essas informações? Eles vendem para outras empresas. Como assim, professor? Por isso que na hora que você acessa lá a sua rede social, você está lá, aí você olha uma propaganda, nossa, que interessante, isso daqui é exatamente o que eu estava querendo, exatamente o que eu estava pesquisando. Por quê? Porque o sistema da rede social, e a gente vai aprender esses sistemas um pouco mais para frente, em outras disciplinas, eles captam todas as suas preferências, as lojas que você entrou virtualmente, os produtos que você viu, ou seja, eles têm isso tudo na sua base de dados e vende para as empresas. Aí por isso que na hora que você entra, por exemplo, se você está olhando muito sapato, na hora que você entra na sua rede social, tem exatamente os sapatos no mesmo estilo, no mesma cor, no mesmo tamanho que você acessou. Então tomem muito cuidado com rede social, tá, pessoal? Eu sei que hoje é quase que inerente a todos os termos, mas fica essa ressalva aí, beleza? Então, continuando, porque essa foi uma parte muito importante a gente falar aqui do e-commerce. Tudo que você coloca, eu coloco aqui para vocês, ó, rede social, smartphone, tablet, tudo é considerada informações valiosas. E isso é muito importante para as empresas terem essa informação, porque a empresa ela não precisa de te ligar para saber quais são suas preferências, do que você gosta. É muito mais fácil ela ir na base de dados. E qual que é a base de dados delas? Geralmente é a rede social. Lembra daquele contrato que tem muito extenso e que no final você só vai lá, você roda, você passa o cursor do mouse muito rapidamente
e já chega lá no final e já tem aquele quadradinho onde você marca concordo com tudo, você não sabe nem o que está escrito ali. Você concorda, marca um X e pronto. Por quê? Porque você quer fazer sua rede social, você quer montar o seu próprio site, só que nesse contrato tá que você cede a sua imagem. Vocês leram por um acaso o contrato do IFES? Vocês sabem o que está escrito lá? O IFES ele pode utilizar a sua imagem sem precisar de te pagar direito autoral nenhum. Por quê? Porque você cede a imagem para o IFES no momento que você está assinando o contrato. Vocês leram? Alguém leu? Enfim, né, pessoal? Vamos continuar aí. Então, se você percebe, você deixa informações valiosas para as empresas. As redes sociais, eu coloco até aqui para vocês, se você observar, é um prato cheio para as empresas, porque eles têm todas as suas preferências. Então, eles sabem utilizar. Aí é na hora que você pergunta, mas como que a rede social, o Facebook, o Twitter, o Insta, eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro assim, vendendo as informações para as empresas, beleza? E só um conceito aí que eu coloco para vocês, ó. Todo e-commerce é um business. Lógico, todo comércio eletrônico é um negócio eletrônico. Agora, nem todo e-business, negócio eletrônico, é um e-commerce. Vamos gravar isso daí que eu já falei para vocês também. Aqui a gente tem uma estrutura que ela é muito interessante de você ver, só que nós vamos aprender ela em outra disciplina, mas eu tenho as nossas entradas que eu já falei para vocês, vai lá no seu caderno e olhe suas anotações, que são fornecedores, matérias-primas, mão de obra, que faz a nossa supply chain, essa daqui a gente vai estudar em logística, cadeia de suprimentos. Você tem o nosso processamento, aqui é o ERP Enterprise Resource Planning, que vai balizar, vai processar todas essas informações que geralmente esse sistema eles têm nas redes sociais de vocês. Eles vão tabular todos os dados, vão qualificar esses dados para transformar aqui no final, ó, em informações para as empresas de clientes e consumidores. Eles transformam através do Customer Relationship Management, que é o CRM. Então essas informações vão todas mastigadinhas para a empresa. É por isso que as empresas sempre sabem quais são as suas preferências, sempre tem um anúncio lá daquele produto que você andou pesquisando, beleza? Continuando, pessoal, a gente entra num tema muito interessante aqui, que é a teoria dos jogos. Esse tema eu não vou aprofundar tanto aqui na nossa videoaula, mas eu vou deixar para vocês, vou ver se eu preparo um exercício para você ir desvendando o que seria essas teorias dos jogos. Vamos iniciar lá. Primeiramente, a teoria dos jogos ela fala de uma estratégia para análise de conflito. Como assim, professor? São conflito entre duas empresas. Então, sempre quando você tiver uma disputa de interesse de duas empresas, você pode ter a teoria dos jogos. É isso que a teoria dos jogos vai estudar. É um conflito. Agora, qual que é o conflito das duas empresas, pessoal? Sempre no mercado. Lucro. Então, sempre o conflito de empresas no mercado vai se resultar em disputa por lucro. Quem vai ter um lucro maior? Quem vai ter uma fatia de mercado maior? Beleza? Então, sempre pensando nessa ideia da teoria dos jogos aqui. E aí, os benefícios de um jogador são as perdas ou prejuízo do outro. Lógico, se você tem o seu concorrente e você ganha mais mercado, o mercado que você ganha é do seu concorrente, pessoal. É muito bonita a ideia do ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, todo mundo vai ganhar. Mas não é uma ideia válida para o nosso capitalismo, para o estudo da administração de empresa. Porque é uma disputa de lucro e uma disputa ferrenha lá das duas empresas, beleza? Então elas estão sempre em choque por lucro. Se uma consegue ganhar mais da outra uma fatia de mercado, ela abocanha
toda essa parte. Se a outra ganha, ela abocanha toda essa parte. Então fica naquele jogo de empurra, uma empresa tentando abocanhar uma fatia de mercado maior do que a outra. Por isso, sempre que eu falo para vocês, os benefícios de um são as perdas do outro. E outra coisa interessante anotar é essa última frase que eu coloco aqui para vocês. Ó. Cada jogador ele irá tomar uma decisão acreditando na decisão que o seu adversário irá tomar. Como assim, professor? Agora complicou. Lógico, se você acha que o seu adversário vai abaixar o preço da mercadoria, não seria interessante talvez você também abaixar o preço? Porque às vezes ele vai abaixar pouca coisa, vai dominar o mercado, porque hoje o mercado, eu estou falando só da competição por preço, tá? Hoje o mercado, muita gente compete por preço e os clientes vão todo para esse concorrente seu. Por quê? Porque ele está competindo, às vezes, por preço. Numa competição por qualidade, você aumenta a qualidade do seu produto. É viável? Se financeiramente for viável, beleza, eu vou fazer isso. Por quê? Porque com a qualidade melhor e o mesmo produto do seu concorrente, todos esses indivíduos ou os clientes, a massa daquela fatia de mercado vai para a sua organização. Beleza? Mas vamos ver isso na prática. Como que funciona, professor? Né? Eu tenho um exemplo aqui de teoria dos jogos de gasto com publicidade. Então, digamos, e aí eu vou falar para vocês para ficar um pouco mais fácil, que quanto mais a empresa gasta com publicidade, que é o que? Marketing, propaganda na televisão. Não sei se vocês observaram, mas essas lives que tem propaganda de bebida, de comida, de cartão de crédito, enfim, de vários produtos, as pessoas às vezes compram sem saber se o produto é bom, só porque viu na live do cantor sertanejo ou da cantora de funk que ele gosta ou que é preferido, os cantores preferidos. Nossa, que legal, se fulano de tal está fazendo propaganda desse produto é porque é bom. Não é nada disso, não é porque é bom. É porque ele ganhou muito dinheiro para fazer. Né? Isso é óbvio, pessoal. Essa é uma relação de mercado que você tem que ter na sua cabeça. Então, vamos lá. Quanto mais a empresa gasta com propaganda, com divulgação do seu produto, que é publicidade em geral, mais ela abocanha, ou seja, uma fatia maior ela tem de mercado. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Eu tenho duas empresas, a A e B, decidindo se elas vão investir em publicidade de seus produtos ou não. E sabe-se que quem investe mais ganha maior fatia de mercado. Então vamos lá. Eu tenho aqui o jogo. Como que eu analiso o jogo, professor? Você vai analisar da seguinte maneira esse jogo. Digamos aqui que você tenha o A é o primeiro passo. Né? Deixa eu só tirar aqui da frente. O A é o que vai dar o primeiro passo. Aqui você tem o A. O A sempre é o primeiro, tá, pessoal? Esse jogo é assim. Aqui eu tenho o indivíduo A, a empresa A, sempre vai ser o primeiro. O 3 aqui, o 4 aqui, o 2 aqui e o 1 aqui. A empresa B sempre vai ser o segundo valor. O 3, o 2, o 4 e o 1. Beleza? Vocês estão identificando aí? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a identificar o jogo. Vamos lá. Se você aumenta, se você resolve investir, aumentar a sua publicidade e propaganda, você abocanha uma fatia de 3% de mercado, se a sua empresa também resolver aumentar. Ou seja, aqui tem um empate. Agora, se você aumenta, olha onde eu estou, vai observando o cursor do mouse. Se você aumenta e a empresa B, que é o seu concorrente, não aumenta a divulgação, olha, você abocanha 4% de mercado e ela abocanha apenas 2% de mercado. Vamos lá na segunda linha aqui. Nós estávamos falando da primeira linha, da segunda linha. Se você não aumenta e a empresa B ela aumenta a sua publicidade e propaganda, você só ganha 2% de mercado e a empresa B ganha 4% de mercado, tá vendo? É o inverso dessa daqui.
E se ninguém resolve aumentar, nem você e nem a empresa B, então nem você nem a empresa B abocanham uma grande fatia de mercado, porque vocês estão divulgando muito produto de vocês, então vocês têm um ganho 1 e 1. E aí a pergunta básica que eu te faço: qual é a melhor decisão para você tomar? E aí, você aumenta ou não aumenta os seus gastos com publicidade e propaganda? Vou mostrar de novo aqui para você entender. Ah, professor, eu não aumento, né, tendo em vista que ela também não vai aumentar. Será? Você vai confiar na empresa adversária? Pessoal, eu estou falando aqui de competição capitalista. Nós temos duas empresas. Então, qual que é a sua decisão? Independentemente do que a empresa B vai fazer, se eu aumento o meu lucro com os ganhos, eu vou aumentar os meus gastos. Se eu aumento o meu lucro com os gastos de publicidade e propaganda, eu vou aumentar de qualquer jeito. Professor, mas olha aqui, se eu não aumento, ela não aumenta, a gente fica abocanha aqui 1%. Você vai querer abocanhar 1%? O que é melhor? Não, professor, eu vou querer abocanhar uma fatia maior. Ah, mas e se ela não aumentar? Beleza, você ganha mais. Mas você não sabe se ela vai aumentar ou não. Esse daqui é um jogo muito simples para você entender. Eu vou fazer um jogo para você, onde você vai perceber que se às vezes você não toma uma decisão, esperando a outra empresa tomar, você até pode ganhar mais. Só que qual que é o problema? Você vai acreditar que a empresa vai ser boazinha e cooperar com você no mercado? Não. Pessoal, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. Tem um vídeo complementar extremamente importante para vocês verem, que é o vídeo que eu coloco para vocês do dilema do prisioneiro. Né? Esse vídeo ele é muito interessante porque ele fala do dilema do prisioneiro na teoria dos jogos. E aí você vai começar a entender. Será que eu confio, né, no caso aqui, vocês vão observar, mas um conflito de presidiários? Será que eu confio no outro? A questão da delação premiada. Mas na empresa, só para a gente entender, depois você vai ver o vídeo aí na plataforma, você vai confiar que a empresa vai cooperar com você. Muito complicado de tomar essa decisão. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima semana. Tenham todos bons estudos. Um grande abraço.